com você sobre algo muito importante, muito delicado, que é a depressão. Veja bem, muitas vezes a gente imagina que isso não vai acontecer com a gente, não vai acontecer com ninguém da nossa família, isso é uma coisa que só acontece com os outros, e a gente muitas vezes é surpreendido. Inclusive tem alguns dias que eu não gravo, nem para o meu YouTube, nem para a minha lista, porque existe alguém da minha família cometido com essa situação, com esse transtorno agora no momento. E a gente está se dedicando muito a isso, eu tenho me dedicado demais a isso, mas o meu papel aqui nesse momento é tentar te explicar, te mostrar quais são os sintomas, o que uma pessoa tem, o que ela sofre, basicamente quais são as causas. Não é um vídeo que fale sobre tratar. Aliás, é muito perigoso que uma pessoa pense que ela pode tratar uma depressão com coisas que não são apropriadas para ela, né? É um transtorno grave, que deve ter acompanhamento médico, mas muitas vezes nós vemos que pessoas estão na rota de uma depressão, sabe? Caminhando para ela acontecer, e é o que eu tenho visto ao longo do tempo com as pessoas que eu trabalho, que eu acompanho, e a gente se sente na obrigação de alertar. Então, antes de tudo, o que é que eu quero nesse vídeo com você, tá? Eu quero que você entenda exatamente o que é a depressão de fato, né? Diferenciar a depressão de uma tristeza, quais são os sintomas, quais são as causas e como é que eu posso pegar esse conhecimento para ajudar pessoas que estão ao meu redor ou também, de repente, quem sabe, reconhecer em mim se esse quadro estiver afetando, né? Em mim, em você, no caso. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o traço principal da depressão. Eu fiz aqui, como sempre, algumas anotações, estudos e pesquisas. Uma parte desse vídeo eu vou utilizar a tela do meu computador também para te mostrar algumas coisas mais minuciosas aqui, tá? Então, o traço principal de uma depressão é quando a pessoa começa um comportamento de isolamento. A pessoa começa a ficar isolada, começa a ficar, como a gente chama, desanimada, disfórica, tá? Disforia chamada. Ela se isola, ela não conversa muito, aquela pessoa começa a ficar também com alguns quadros de angústia. E por mais que você tente, sabe, contar uma piada, falar algo divertido para aquela pessoa, falar algo que acrescente na vida dela, por mais que você tente, ela vai se mostrar como alguém que está como se fosse assim em outra dimensão, ela não está ligando para aquilo. Nada mais faz sentido na vida da pessoa. Existem também alguns relatos de pensamentos de morte, a pessoa começa a pensar mais em morte e mais no passado. Então, quando você vê uma pessoa que está muitas vezes presa no passado, falando de passado, de saudosismo, da época que era melhor, quando o meu tempo era melhor, etc e tal. Lembrando que não existe idade para essa doença, existe obviamente um espectro ali em que as pessoas podem ter mais facilidade de ter a depressão, porém, antigamente a idade que se começava a falar nisso era 29 anos, hoje em dia se fala a partir dos 14 anos, às vezes até menos do que isso. Mas a pessoa se sente disfórica, como eu falei, apática, a pessoa se sente meio que sem a capacidade de sentir prazer, que é chamado de anedonia, um quadro chamado de anedonia, a pessoa não sente prazer. Basicamente, a atividade intelectual da pessoa cai, porque essa região do córtex pré-frontal dela passa a operar menos, o metabolismo sofre uma redução, sim, significativa, e a pessoa passa a ter desinteresse. Digamos que era uma pessoa que estudava bastante, ela passa a perder notas, uma pessoa que tinha um trabalho muito ativo, ela passa a ficar inativa, às vezes chegar a se afastar, a faltar o trabalho com frequência, a passar mais tempo deitado na cama, passar mais tempo isolado, passar mais tempo, enfim, calada. Então isso a gente deve observar, né? Existem algumas crendices populares de que aquela pessoa está com respeito a cada crença, a cada situação, mas é um mal olhado, é um encosto, vamos... E às vezes a gente não é só por esse lado místico que a gente pode olhar, não. Apesar de que eu estou falando de misticismo, mas eu não estou desconsiderando a parte espiritual. É comprovado cientificamente que aquelas pessoas que meditam ou que oram, né, em algum momento do seu dia, elas têm um aumento do metabolismo do cérebro dela e ela passa a produzir mais neurotransmissores. Eu sei que você já deve ter ouvido falar nisso em algum momento da vida, um vídeo, alguma coisa, ou até um vídeo meu. Entenda, o cérebro da gente é constituído majoritariamente por células, são os neurônios, né? Majoritariamente, ou até de igual para igual, enfim, eu não vou entrar nesse aspecto agora biológico. Mas tem muitos, obviamente, né, bilhões de neurônios, esses neurônios estão se conectando. E toda a função, quero que você entenda isso, toda a função cerebral, ela depende dessa conexão dos neurônios. Então isso tem que estar funcionando. Agora, como é que eles funcionam bem? Imagina que você, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem grosseiro, mas que na sua casa tem uma fiação elétrica
e esses fios são corrompidos em algum lugar. Então, automaticamente, se a fiação que sai do quadro não chega até a cozinha vai ficar sem energia. Então, algumas áreas do cérebro passam a não produzir mais as substâncias que conectam esses fios, entre aspas, que são os neurônios, e aí automaticamente a comunicação entre eles fica perdida e algumas áreas do cérebro passam a não trabalhar de maneira adequada. Então, essas substâncias químicas que permitem esse fluxo, essa comunicação neural, são chamados neurotransmissores, em especial a serotonina, a dopamina, as endorfinas em geral, que fazem esse papel. Então, quando a pessoa tem boa atividade física, boa alimentação, quando a pessoa tem bons pensamentos, também olha que interessante isso, quando a pessoa tem também o hábito de orar ou meditar, como falamos aqui, ela passa a produzir isso de maneira adequada, ela passa a recuperar, digamos assim, os transmissores cerebrais. Por falar nisso, uma coisa que acontece dentro do... Você pode observar que a pessoa aparentemente ela não tem nenhum problema. Aparentemente, fisicamente, não, pelo menos a depressão no primeiro estágio, ela não tem problemas graves de aparência. Pode ser que com o tempo, com o agravamento da depressão, ela comece a perder peso e você começa a ver que ela está tendo deterioração de perda de massa muscular, ela começa a ficar feia, né? aquele sintoma de abatimento mesmo, começa a ficar cabelo despenteado, barba por crescer, mas sintomas também de doença que a pessoa começa a ter menos energia, menos disposição, vontade de dormir o tempo inteiro. Então, note que no primeiro momento, nada disso aparece, a pessoa tem apenas a situação, o distúrbio está sendo psíquico, ou seja, a programação de pensamentos, a programação mental dela não está boa, e você não percebe porque nós costumamos olhar o físico da pessoa. E nesse momento os pensamentos estão ruins, né? E eu falei agora há pouco sobre espiritualidade, veja que interessante. A Bíblia fala em vários pontos, vários aspectos também, a neurociência também hoje em dia, de alguma maneira, a psicologia positiva entendeu isso por pesquisas também, pelo método dela, de que os pensamentos negativos geram esse quadro de tristeza, né? Os pensamentos negativos, os pensamentos que existem na cabeça da pessoa de maneira negativa vão se acumulando, porque aquilo que você pensa, você automaticamente forma uma imagem. E quando você forma uma imagem, você começa a ver aquela cena ruim na sua vida, você entra ali e você passa a vivenciar aquilo. Como a pessoa está muito tempo parada, sentada, tranquila, afastada de todo mundo, ela passa a viver os pensamentos dela. Então, a partir do momento que você vive esses pensamentos, negativos no caso, eles passam a criar vida, a criar forma de alguma maneira. Então é preciso quebrar esse padrão de pensamento da pessoa também, tá? E aí esses pensamentos geram sentimentos, geram as emoções da pessoa, ficam afetadas, e aí o corpo reage como se ela estivesse vivendo aquilo. É por isso que na Bíblia, né, se fala, Paulo fala em Filipenses, alegrai-vos, né, repito, alegrai-vos, e fala da questão de se manter em um estado positivo, em se manter em um estado alegre e mudar os pensamentos, né? Ele fala dos pensamentos nessa passagem também. E esses pensamentos, uma vez que eles existem de maneira negativa, como eu falei, eles mexem com os sentimentos, mexem com a resposta fisiológica do corpo e altera a saúde da pessoa de maneira geral. Enquanto que a meditação, os bons pensamentos e a oração afetam o nosso cérebro de uma maneira que quando você está orando, você perde a conexão temporal um pouco. Enquanto você está no momento de oração, você parece que não sabe onde é que está. Acho que alguém já deve ter experimentado isso na vida. Você está aqui orando bem e tal, perde a noção do tempo. Tá? Não sei se já aconteceu com você, comigo já, de olhar para o relógio e dizer, cara, passou meia hora, né? Passou 40 minutos, eu não vi. Então tem essa perda temporal. Automaticamente também essa pessoa passa a produzir, como eu falei, mais endorfinas, sentir-se melhor com aquilo. Então, para quem tem esse hábito, né, juntamente com a alimentação, atividade física, isso dificultaria a questão do aparecimento dessa depressão. Vamos falar mais um pouco sobre isso e depois eu vou falar mais algumas considerações, porque como eu te falei, o meu papel aqui, vídeo nenhum no mundo vai curar alguém com depressão, mas o nosso alerta aqui, o intuito desse vídeo, o intuito desse conteúdo, na verdade são dois intuitos. Primeiro é você reconhecer alguém que esteja assim, acordar o quanto antes, porque a depressão, como qualquer tipo de sintoma, ou como qualquer outra, ou uma doença qualquer, que não é doença no caso, mas como qualquer doença, quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais fácil você tem de ter um êxito com aquela pessoa, de tirá-la daquele quadro. Tá? Então o primeiro objetivo meu é que você reconheça, e o segundo é que você não entre, porque quando a pessoa tem pensamentos negativos, ambientes negativos, pessoas negativas, falta de planejamento de vida, ela passa
a entrar cada vez mais nisso. Fazendo aqui uma espécie de inserção, eu lembrei agora de uma coisa que eu quero fazer uma inserção aqui. Pausa o que eu estou falando sobre depressão e eu vou chamar a atenção de vocês para 3 momentos da vida. Eu sempre falei muito nisso das minhas palestras e tem 3 momentos da vida que não existe uma idade específica, mas uma idade aproximada. A pessoa passa por uma transição muito grande. É como se nesses 3 momentos o mundo dela quebra e começa um novo e ela se sente perdida. E aí ela tem a facilidade de entrar nesse quadro que eu te falei. Primeiro momento desse é quando essa pessoa sai da adolescência para a vida adulta. Ela está naquela transição. Então tudo que era seguro para ela, né? Tudo que era seguro, ela agora vê desmoronar. Ela está vendo o professor dizer que ela tem que escolher um curso, vai fazer vestibular, vai entrar numa faculdade. O professor na faculdade fala de mercado profissional. Ela não sabe o que é que vai acontecer. Então essa fase, observem que é uma fase perigosa, uma fase de mudança. O mundo que a pessoa tinha de criança, dentro de casa, adolescente, quebra e ela entra numa fase complicada da vida dela. Segundo momento é quando você está ali no meio da carreira profissional. Você está ali de 30 para 40 anos aproximadamente e você percebe que não ficou rico ainda, não está ainda no emprego dos sonhos, não está ainda naquilo que você queria e a pessoa começa a entrar em parafuso, né? Aquela pessoa que não descobre o que quer, não sabe o que é sua missão de vida, seu propósito de vida, olha para a conta bancária, não está legal e a conta bancária não está no legal, isso se reflete também na vida afetiva dela, na vida sexual, na vida no relacionamento. Então é outro momento complicado também. E um terceiro momento, esse é complicado, esse é o momento que eu tenho falado aqui, que eu falei, que me levou a motivar a gravar esse vídeo, falar sobre isso, né? No caso da minha família, meu pai está passando por isso. E o momento da aposentadoria. Imagina que uma pessoa é muito ativa, muito ativa, trabalha bastante. O meu pai, por exemplo, tem 2 formaturas, vários empregos e trabalha de maneira diferente e tal, e começa a parar e a pessoa sente o baque nisso. E principalmente quando a pessoa colocou toda a expectativa de vida dela no trabalho. Porque quando você tem uma vida equilibrada, que você vai aposentando, diminuindo a energia numa coisa, você vai aumentando na outra, né? Você vai tendo mais momentos de viagem, tendo mais momentos de família, de lazer, de leitura, de outros projetos sociais, como aqui na Inglaterra, por exemplo. As pessoas se aposentam, mas vão trabalhar em lojas. Aqui tem muito isso, né? Os aposentados vão trabalhar numa lojinha de charity, de caridade, vão fazer algum tipo de ação social. Mas aí, dependendo do lugar que você mora, isso não tem em todo canto. Então a pessoa começa a sentir essa perda significativa de utilidade, sentir que ela está sendo subutilizada, né? E daí, esses momentos são importantes. E é isso que eu quero que você entenda. Se você não fizer um bom planejamento para a aposentadoria, né, você vai se deparar com essa dificuldade de se adaptar a essa nova realidade. E tem mais, quando você está ali de adolescente para adulto, ou então no meio de vida profissional, você ainda está buscando o que fazer. E na aposentadoria é um pouco mais complicado, porque você sente, em parte, a perda de utilidade. Então aquilo vai pesando sobre a pessoa. Fora o pensamento de as doenças vão aparecendo, os pensamentos de morte que são muito recorrentes também. Vou morrer quando? Minha vida, começa a falar nisso. Tenha cuidado com o que sai da boca de uma pessoa, porque isso pode estar dando indício de que ela não está bem, né? Então, já falei para você sobre o traço principal da depressão, que é esse desânimo, essa disforia, a incapacidade de sentir o prazer, que seria essa anedonia. Alguns sintomas em geral, que são raiva, irritabilidade, perda de interesse geral por tudo, tristeza, já foi comentado aqui também. E eu vou falar para vocês agora, eu vou utilizar aqui agora a tela do computador nessa segunda parte do vídeo e depois eu volto para fazer minhas considerações, mas eu quero que você acompanhe o que eu vou estar dizendo para você aqui agora também. Então, como eu havia comentado aqui anteriormente, a depressão ela é um transtorno mental do humor, tá? Não deve ser caracterizada como uma doença, mas como um transtorno mental do humor. A pessoa perde a capacidade de estar bem-humorada, de controlar o humor, ela tem alterações muito frequentes, né? E ela tem alterações gerais e também nas áreas frontais do cérebro, como eu falei anteriormente, e a diminuição do fluxo sanguíneo e do metabolismo dessa região aqui, que é o chamado córtex pré-frontal, de maneira geral no lobo frontal. Então os pensamentos, a lógica da pessoa fica alterada, a capacidade intelectual fica alterada, não tem como não ficar nessa doença, e isso são situações bastante graves. Quais são as causas possíveis, né? De acordo com pesquisas que eu fiz aqui para trazer para você esse vídeo de hoje, na verdade também é uma palestra minha, né, que eu dou ela presencial também, acontecimentos de vida que são significativamente ruins, que geraram de alguma maneira naquela pessoa memórias emocionais negativas que ficam registradas, né? Nós temos memórias emocionais, como eu já falei anteriormente,
essas memórias emocionais ficam registradas, não tem como essas memórias serem reprogramadas a menos que eu acesse elas, daí a importância de algumas imersões, tratamentos, os tipos de terapia que existem, para que as pessoas possam acessar e ressignificar isso de maneira positiva. Né? Estilos de pensamento negativos, enfraquecedores. Tem gente que passa o tempo inteiro pensando besteira. Eu já falei para vocês que a psicologia positiva hoje fala bastante sobre isso, né? Os pesquisadores basicamente chegaram a essa conclusão de que o pensamento é a coisa mais importante a ser observada nesse caso aqui. A Bíblia, eu já falei anteriormente, fala sobre isso especificamente. Tem um versículo que sempre me chama a atenção, que é o versículo de Efésios lá, capítulo 4, versículos 4 a 8, se você ler, você vai entender bastante isso. Então não perca esse teu foco na oração, na tua busca por Deus. Tá? Os padrões de comportamento, tem gente que se comporta, né? Existe até uma condição geral que as pessoas falam assim, existem regiões em que as pessoas são mais tristes. Existe de fato, porque as pessoas vão espelhando o comportamento umas das outras. Se você vive com pessoas tristes, a tendência é que você também tenha acumulado em você essa tristeza por imitação de comportamento. O cérebro da gente, ele fica todo o tempo aprendendo por imitação com os outros também. Né? Nós temos os chamados neurônios espelhos, que eles espelham, bem dizer, espelham realmente as pessoas, captam o que a pessoa faz e começa a repetir também. Né? Então, fatores biológicos e genéticos que estão em estudos. Então, fatores biológicos e genéticos, que você tem uma família com pessoas com casos de depressão, com casos de transtornos psíquicos, então é mais provável que ela venha a ter também. Alteração na produção de neurotransmissores por alguma razão, e uma das razões está aí abaixo, né? Abuso de drogas, de álcool, de maconha, de cocaína, isso tudo pode também alterar essa produção de neurotransmissores. Ou os fatores externos, né, raros podem acontecer, a pessoa ter uma pancada na cabeça, uma lesão qualquer, uma cirurgia mal elaborada, onde ela perdeu uma parte importante cefálica, e aí essa pessoa pode vir, como já aconteceu na história, estou falando de casos que já aconteceram, tá? Essa pessoa pode vir a ter essa perda aí de situação comportamental. Aqui você observa as conexões entre um neurônio e outro. Eu vou simplificar, mas aqui é uma sinapse, né, um encontro de neurônios. E aqui você observa que um cérebro saudável, a pessoa tem uma grande quantidade, uma quantidade normal de serotonina, de noradrenalina, de endorfina, que vai aqui comunicar os neurônios e fazer a função cerebral ficar correta, trabalhar de maneira correta. E aqui você tem um cérebro deprimido, uma representação teórica, onde você observa bem menos desses transmissores aqui na pessoa, ok? Há 50 anos, a média, né, 50 anos, a idade média para começar a depressão era 29 anos, a pessoa começava em torno dos 29, 30, naquela segunda crise que eu falei de identidade, o que é que eu vou fazer, quem eu sou, para onde é que eu vou. Afinal, antigamente, né, há 50 anos, as pessoas com 30 anos, elas eram bem mais maduras e tinham bem mais responsabilidades do que hoje em dia. Hoje é uma mudança na sociedade e as pessoas hoje em dia têm uma espécie do alívio da carga. Ela vai sentir mais tarde as perdas dela. Mas hoje a idade média para acontecer isso é de 14 anos e meio, tá? Pesquisas realizadas com pacientes deprimidos mostraram que eles tinham uma hiperatividade na região pré-frontal nas crises de pensamento negativo, que é aquela prospecção do pensar mal, sentir mal, calcular mal, achar que vai morrer, achar que tudo vai dar errado, que ninguém presta. Então é preciso que a pessoa mude essa configuração dela, ok? Outra coisa que se confunde muito é a depressão com a tristeza. As pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Então, a tristeza, ela tem que ter motivo, né? A pessoa está triste por quê? Porque perdeu o emprego, porque terminou o namoro, porque recebeu uma multa, porque alguém gritou com ela, algo do tipo, né? E a pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, taquicardia, chorar, irritabilidade, né? Ficar mais sensível. E quem está triste tem pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Ela fica pensando no que aconteceu. Eu estou triste porque a fulana terminou comigo, e pensa na fulana, e chora pela fulana, e bota lá um DVD, CD, sei lá, DVD já nem se usa mais. Enfim, na depressão não. A tristeza é mais profunda, ela não tem um contexto específico,
né? Mesmo se muita coisa boa acontecer, às vezes a pessoa ganha um prêmio, passa num concurso, sei lá o que, mas ela tá naquele quadro que eu falei para vocês, que é a anedonia, ela não consegue sentir prazer. Acontece muita coisa boa e ela não tá nem aí para nada. Por isso que não adianta comprar uma pessoa com depressão, entenda. Não adianta eu comprar, eu proporcionar. João, se eu tivesse de dar alguma coisa que envolve dinheiro, qual a melhor coisa que eu poderia fazer? Tira ela do ambiente, põe ela num ambiente saudável, diferente, que ela vive e forme novas experiências, tipo uma viagem. Seria mais adequado que dar um carro, por exemplo. Pode ajudar aquela pessoa, claro que com todo o acompanhamento médico, clínico que ela estiver fazendo, nada disso deve ser deixado de ser levado em consideração, tá? Então, o nosso trabalho, o meu trabalho em específico, é evitar que a pessoa chegue nisso. Passou nisso, entrou nisso, ela vai entrar num quadro clínico, ela vai entrar num quadro que precisa de um médico, de um acompanhamento. O meu papel é que a pessoa não entre, né? Porque tem muito mais pessoas que não entram, que não querem entrar, que estão nessa luta, que estão buscando algo melhor, do que pessoas que estão realmente com a doença, apesar de haver um avanço muito grande, ela já ser chamada há algum tempo de mal do século, né? Bom, quando a pessoa está deprimida, ela sente pelo menos por 2 semanas uma tristeza profunda e contínua. Observe isso. Eu estou triste um dia, 2, 3, tranquilo. Agora, quando eu estou de 2 semanas e começa a ter alteração de apetite, de sono, apatia, né? Um retardo psicomotor, você fala com a pessoa, ela não entende, você pede ela pede para você repetir várias vezes a mesma coisa, tá? Alteração de peso, sentimento de culpa, pensamento recorrente de morte, aí sim essa pessoa, ela possivelmente está dentro dessa categoria de depressão. Uma vez que a pessoa pensa repetidamente em alguma coisa que gera o sentimento, aquele sentimento gera uma ação, e além do que ela tem experiências ao redor dela negativas, ela fica com a crença construída de que nada presta. Então entenda, a pessoa quando está com depressão, ela está construindo crenças negativas na vida dela significativamente. Entenda isso, né? Então, sintomas, como eu vi falando, lentidão cognitiva, dificuldade de aprendizado, tem dificuldade de foco e concentração, alteração de memória, né? A parte do hipocampo dela fica afetada. Inclusive, pesquisas relatam que a pessoa tem uma redução do seu crescimento neural, aquela região, o metabolismo neural, né? A reposição de outras células, ali fica bastante comprometido. A pessoa passa a ter dificuldade de tomar decisões, ela chega num lugar para tomar alguma coisa, escolher o que comer, o que fazer, ela fica perdida e acaba não tomando decisão nenhuma. Uma outra situação também é a perda da libido, tá? A perda da vontade de fazer sexo, né? E a falta de energia para atividades simples, tá? Lembrando que a sobrecarga do cérebro, que é o que chama de estresse, né? Está sobrecarregado, está estressado e tal. Então, também é um fator primordial para desencadear essa depressão. Então, você viu aí, né, as causas, o que acontece com o cérebro da pessoa, o que leva a pessoa a esse quadro. Mais de 90% dos casos de suicídio nos Estados Unidos, uma pesquisa feita lá também, estão ligados a transtornos psíquicos, transtornos mentais. E a maior parte desses aí, de fato, é a depressão. Isso é uma coisa que tem chamado muita atenção. Então, é algo sério, é algo grave, é algo que as pessoas têm que estar alertas. Então, se você tiver de fazer um investimento na sua vida, é aquilo que eu falo sempre, não invista em coisas, né? Tem uma outra coisa acontecendo no mundo hoje aí, que o pessoal fala em minimalismo, em viver com menos, em procurar dar foco nas emoções, nas pessoas, nos momentos. Então, curta a sua família, curta seus filhos, se você tiver. Se não tiver, enfim, curta sobrinhos e pense em tê-los, multiplicar a sua família. Não esqueça de uma coisa que vem cada dia sendo mais provada, mais consistente na vida, que é Deus, que é a palavra, o que está escrito na Bíblia. Não deixa, cada vez mais tem outros cientistas, não sou eu que pesquiso, que busco, né? Mas cada vez mais tem biólogos, médicos, biomédicos, físicos, químicos que estão acreditando cada vez mais na palavra de Deus. Eu acredito, né? Inclusive eu acho, tem uma outra palestra minha, palavra minha, que eu falo exatamente a partir de uma obra de Michelangelo, onde é que é a região de Deus no nosso cérebro, ou seja, é a parte emocional. Deus nos deu a razão, mas Ele não se comunica conosco pela razão, né? Porque Deus é o Deus do irracional, né? Tudo que aconteceu com os grandes nomes da Bíblia, ou os milagres que acontecem com a pessoa, não são racionais. O homem estava morto há 4 dias, não podia levantar, um cego de nascença não podia enxergar, um paralítico não podia sair andando. Então é contra-racional, e a parte de comunicação com Deus é a parte emocional, onde a gente deve entregar as nossas emoções. Fala-se muito hoje em inteligência emocional, então
qualquer que seja o projeto que você tem, se o seu emocional estiver forte, ele expande aquele projeto. Se o teu emocional estiver fraco, ele bota aquele projeto para baixo e a pessoa se sente destruída. Então, foca nisso, em gerar emoções positivas. Foca na questão do pensamento, né? Não é pensamento positivo, vou pensar eufórico, vai dar certo, não é isso. É procurar medir os pensamentos. Como eu digo sempre, eu não posso impedir que um pensamento na minha cabeça entre. Eu estou aqui e penso uma besteira, penso em atropelar o gato, penso em responder alguém, xingar, ou quebrar, ou sei lá o quê. Mas eu posso impedir que o pensamento fique na minha cabeça de alguma maneira. Porque quem manda na sua mente é você. Tá? Para com esse negócio de manipular, que aí vai. Você tem autonomia. Tá? Então, atividades físicas com frequência, tá? Não é obrigado você ser o malhadão do mundo. Cuidado com as redes sociais, que você olha, né? Hoje em dia você olha assim para redes sociais, cadê o povo? A sociedade mudou de gente feia para gente bonita. Não é, que tudo muito é editado, né? As pessoas estão todo o tempo, na maioria dos casos, editando. Tanto é que hoje os vídeos, né, as postagens, os Instagrams, os YouTubes, né, os canais do YouTube, mais chama de vídeo sujo, mas é assim, sem edição, né, mais real, uma vida real, chama mais atenção porque as pessoas se identificam, se conectam mais. Então cuidado, todo mundo feliz, bonito, tal, um restaurante, viajando, tá, o TBT. Então isso tudo pode estar levando a pessoa a ficar pensando, e o que é que eu faço da minha vida? O que é que está acontecendo comigo? Então isso pode ser bastante perigoso. Então foco naquilo que é bom, foco naquilo que é positivo, fortalece suas habilidades, e fortalece aquilo que você é. E se você, olhando para si, vê que tem algo que não está satisfeito, então construa isso, né? Quando eu falo construir, não é falsa ideologia sobre você, não. Tá? É buscar no conhecimento, é buscar através de cursos, treinamentos, viagens, imersões, aquilo que modifica você por dentro, que pode realmente fazer de você algo melhor e você ser quem você quer ser, para não estar lamentando o tempo que perdeu não sendo ou não vivendo aquilo que você queria ter vivido, tá bom? Quero te pedir, se você já é inscrito no meu canal, divulga esse canal, porque o intuito desse conteúdo todo que eu coloco aqui gratuitamente é atingir pessoas de maneira positiva, impactar de maneira positiva. Se você acha que esse vídeo é importante, manda para alguém, copia o link, em algum lugar aqui do vídeo deve ter. Se você está vendo na minha lista, ou está vendo no YouTube, tem como você enviar o link para a pessoa, tá? Tem um link aqui em cima do vídeo. E basicamente é isso, me ajuda a espalhar essa palavra, porque eu creio que ela vai ajudar a muitas pessoas. Basicamente, muitas das coisas que eu escrevo, que eu gravo, são coisas que para mim não tinham quando eu precisei. Então eu procuro fazer hoje em dia isso, né? Ajudar pessoas com aquilo que eu aprendi, porque eu precisei e senti na pele a dor de precisar dessas dicas, treinamentos, cursos, enfim, dessas palavras, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.